Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Os entregadores de São Paulo marcaram para esta tarde uma paralisação das atividades. O protesto pode reunir cerca de 5.000 motociclistas em frente ao estádio do Pacaembu. Segundo os organizadores, os entregadores da região metropolitana de São Paulo vão paralisar as atividades por melhores taxas por quilômetro rodado, maior segurança e outras demandas. O protesto, que promete ter aproximadamente 5.000 motofretistas, deve começar na Praça Charles Miller, na zona oeste de São Paulo, e vai percorrer as principais avenidas da cidade. Os motoboys e bikers alegam que trabalham cerca de 10 horas por dia para um ganho bruto inferior a R$ 3.000 mensais. E com gastos de combustível e manutenção das motos, o ganho líquido cai para menos da metade. Os entregadores que participam do ato também pedem prioridade na imunização contra a Covid-19, uma vez que prestam um serviço essencial desde o início da pandemia. E olha só, o governo de São Paulo acabou de anunciar uma nova fase do plano de flexibilização da quarentena entre a vermelha e a laranja e autorizou a abertura de comércios e atividades religiosas em horários reduzidos de funcionamento a partir deste domingo. Com a mudança, shoppings e lojas de rua que só eram autorizados a abrir a partir da fase laranja vão poder operar já neste final de semana. A medida foi definida pela gestão estadual como uma fase transitória e prevê a liberação gradual de outros setores da economia até o final de abril. A decisão ocorre após uma leve queda na taxa de internações por Covid no estado, que está em torno de 85% nas UTIs. E a Prefeitura do Rio de Janeiro prorrogou por mais 10 dias as medidas restritivas contra a Covid na capital. A determinação foi publicada hoje no Diário Oficial do município. Agora valem até o dia 27 de abril as medidas restritivas da pandemia no Rio de Janeiro. Com a prorrogação, seguem proibidas a abertura de casas noturnas e a realização de eventos. O toque de recolher também continua e fica proibida a permanência nas ruas entre as 11 da noite e 5 da manhã. Bares, lanchonetes e restaurantes podem funcionar até as 9 da noite, com 1 hora de tolerância. O funcionamento do comércio segue de 10 da manhã às 6 da tarde. Museus, bibliotecas, cinemas, teatros e parques ficam abertos de meio-dia às 9 da noite. Também é proibida a permanência na areia das praias e em cachoeiras e parques, sendo permitidas apenas as atividades esportivas individuais e coletivas, sem causar aglomeração. As feiras especiais, como as de artesanato, seguem fechadas. A Polícia Federal realiza 2 operações contra fraudes no auxílio emergencial. As ações acontecem no interior de São Paulo e apuram desvios de mais de R$ 570 mil. A Polícia Federal busca grupos criminosos especializados em fraudar o auxílio emergencial em 2 regiões do interior paulista. Em Campinas, acontece a Operação Lotter, que tenta cumprir 8 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária em Paulínia. Segundo as investigações, a organização conta com ao menos 8 pessoas e utiliza programas de computador para invadir a conta dos beneficiários. Através de boletos, os bandidos já transferiram os valores. A polícia informou que está comprovado o desvio de mais de R$ 135 mil retirados de pelo menos 225 famílias. Já em Sorocaba, uma outra operação cumpriu 8 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. O prejuízo total calculado é de R$ 435 mil. As operações estão relacionadas a fraudes eletrônicas. E mudando de assunto, olha só, a Petrobras anunciou ontem um aumento de 2% no preço da gasolina e de 3,75% no diesel. Os reajustes começam a valer nesta sexta-feira nas refinarias da estatal, onde o litro do diesel passará a custar R$ 2,76 e o da gasolina R$ 2,64. A última mudança nos preços dos combustíveis foi no último sábado,
quando a Petrobras havia anunciado uma redução de 8 centavos no preço do diesel e mantido o preço da gasolina em R$ 2,59. Os reajustes de preços da Petrobras acompanham as variações do valor dos combustíveis e do dólar no mercado internacional. Com isso, os aumentos ou reduções de valores ocorrem sem periodicidade definida, o que, segundo a estatal, permite competir de maneira mais eficiente e flexível. Desde o início do ano, os preços acumulam alta tanto para a gasolina, que encerrou 2020, vendida a R$ 1,84 nas refinarias da Petrobras, quanto para o diesel, que era negociado a cerca de R$ 2,00 por litro. E nos destaques internacionais, olha só, Portugal decidiu derrubar a suspensão dos voos com Brasil e Reino Unido, mas só para viagens consideradas essenciais. As viagens entre esses países estavam proibidas desde janeiro deste ano. Os brasileiros que tiverem viagens essenciais poderão voltar a voar para Portugal. O país europeu levantou a suspensão de voos com Brasil e Reino Unido, mas com restrições. Segundo o Ministério do Interior, são consideradas essenciais viagens por motivos profissionais, de estudos, reunião familiar, por razões de saúde ou humanitárias. Após ter sido atingido por uma violenta onda da pandemia de coronavírus no começo do ano, Portugal começará na segunda-feira um plano de desconfinamento gradual. Os controles na fronteira espanhola serão mantidos por pelo menos mais 15 dias, assim como a obrigação de que todos os visitantes apresentem um teste negativo para a Covid-19 ou que façam quarentena. Portugal vai continuar exigindo uma quarentena de 14 dias aos viajantes procedentes de países com uma taxa de incidência do coronavírus superior a 500 casos por 100 mil habitantes. Entre eles estão Brasil, África do Sul, França e Holanda. Mesmo viajantes vindos de países com uma taxa de incidência superior a 150 casos para cada 100 mil habitantes, como Espanha, Alemanha e Itália, só poderão fazer viagens consideradas essenciais. Atualmente, cerca de 500 novos casos de Covid-19 são registrados por dia em Portugal, bem diferente das 13 mil novas infecções diárias no fim de janeiro. Durante 8 meses, todos os anos, diversas pessoas trabalham em um calor escaldante para bombear água salgada de poços feitos à mão no oeste da Índia. Mas as drásticas mudanças climáticas reduziram a produção e dificultaram as tarefas dos produtores de sal. Roshita Kaur deixou a escola para extrair sal no sufocante deserto indiano atingido por ondas de calor. Esse é um exaustivo negócio praticado por seus ancestrais há séculos, mas agora está ameaçado pelas mudanças climáticas. Quando mexemos nas salinas, nossos olhos ficam lacrimejando, está muito quente, ficamos tontos e às vezes adoecemos. Durante 8 meses a cada ano, produtores de sal trabalham em um calor escaldante para bombear água salgada de poços construídos à mão em um rincão do estado de Gujarat, na Índia. Uma tonelada de sal é negociada por 300 rúpias, cerca de $4. Mas a chuva imprevisível, o aumento das temperaturas e as frequentes tempestades de poeira reduziram drasticamente os rendimentos e dificultaram o sustento de Thakur e sua família. Se falarmos dos últimos 10 anos, a temperatura mais alta aqui foi entre 48 e 50 graus Celsius. Mas agora, no verão ao meio-dia, a temperatura chega até 54 graus. Estamos testemunhando as temperaturas aumentando aqui a cada dia. Tudo isso está relacionado às mudanças climáticas de alguma forma. A Índia é a maior produtora de sal do mundo e cerca de 3/4 da produção vem de Gujarat. A família Thakur é uma das dezenas de milhares de agarias, como são chamados os produtores de sal, que passam a maior parte do ano no árido deserto do Thar. Eles cavam poços de 15 metros de profundidade com pás ou com as próprias mãos e usam bombas a diesel para direcionar a água para uma cavidade retangular, onde ela evapora e deixa os cristais salinos. Roshita Kaur e os parentes pressionam a Salmoura, uma solução de água saturada de sal, com os membros inferiores para evitar que a água volte para o solo, o que os torna vulneráveis a dolorosas infecções nos pés.
E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo fim de semana para você.